Tudo começou quando uma tela flutuante apareceu diante dos meus olhos no vazio da morte. Como um jogador veterano, eu não pude resistir ao desafio supremo de escolher o modo inferno. De repente, a escuridão deu lugar a uma luz cegante e ao som de vozes desconhecidas. Eu percebi rapidamente que havia reencarnado como um recém-nascido em uma cabana de palha. Meus novos pais pareciam ser trabalhadores humildes, vivendo uma vida de extrema simplicidade. No modo inferno, cada nível exige 100 vezes mais experiência do que o normal. Quando completei 1 ano de idade, um objeto estranho surgiu ao meu lado enquanto eu descansava. Era o meu grimório de invocação, a prova física da minha classe única de Rank I. Toquei a capa de couro e senti uma energia fria percorrer meus pequenos dedos. O livro se abriu sozinho, revelando páginas repletas de símbolos e estatísticas complexas. Eu precisava descobrir como usar esse poder antes que meus pais percebessem algo errado. Tentei concentrar meu poder mental para criar a minha primeira criatura invocada. Uma carta brilhante se materializou do nada e caiu suavemente em minhas mãos. A carta representava um gafanhoto de Rank H, o nível mais baixo de todas as invocações. Com um comando silencioso, o desenho na carta saltou para a realidade. O pequeno inseto era translúcido e emitia um brilho suave que iluminava o canto escuro. Ouvi os passos pesados do meu pai se aproximando e imediatamente desfiz a invocação. Quando ele entrou, eu estava apenas brincando com alguns gravetos no chão. Meu pai me pegou no colo, sem imaginar que seu filho já planejava dominar aquele mundo. Durante as noites, eu passava horas estudando cada detalhe do meu grimório. Descobri que ganhar mana era um processo lento e doloroso para um bebê. Minha reserva de energia mágica se esgotava após apenas 2 invocações simples. Mas a paciência é a maior virtude de um jogador de RPG de elite. Quando aprendi a andar, comecei a explorar os arredores da nossa pequena fazenda. Um dia, encontrei um javali selvagem que parecia muito maior do que eu esperava. Sem hesitar, invoquei 2 gafanhotos para distrair a fera enquanto eu recuava. Meus servos eram fracos, mas sua agilidade permitiu que eu escapasse sem um arranhão. Aquela pequena vitória me rendeu os primeiros pontos de experiência reais. Percebi que o mundo lá fora era cruel com os fracos, especialmente com servos. Como filho de servos, eu não tinha direitos e estava destinado a trabalhar na terra para sempre. Mas o modo inferno me daria as ferramentas para quebrar essas correntes sociais. Comecei a realizar tarefas domésticas com uma eficiência sobre-humana para treinar meu corpo. Minha mãe ficava impressionada com o quanto seu pequeno filho era esforçado. No entanto, eu sentia falta de alguém que pudesse conversar sobre jogos ou táticas. Foi então que ouvi barulhos de espadas de madeira vindos da casa vizinha. Era Crena, uma garota da minha idade que parecia possuir uma força extraordinária. Ver o talento dela me motivou a querer subir de nível ainda mais rápido. Eu precisava de novos monstros para diversificar minhas habilidades de combate. Concentrei toda a minha mana acumulada em uma única tentativa de invocação de rank superior. O grimório começou a vibrar violentamente e uma fumaça negra escapou de suas páginas. Algo estava errado, a energia parecia instável demais para o meu corpo de criança. Uma criatura sombria começou a se formar, muito mais assustadora que o simples gafanhoto. Eu não tinha mais mana para cancelar a técnica ou me proteger do impacto. No último segundo, uma luz dourada vinda da direção da vila interrompeu o processo. Quem ou o que teria o poder de intervir em uma magia de invocação de outro mundo? Os anos passaram voando enquanto eu tentava decifrar os segredos obscuros do meu grimório. Agora que eu já conseguia andar com firmeza, meu foco total se voltou para a coleta de mana. Cada pequena criatura que eu invocava exigia uma quantidade absurda de esforço mental. Foi então que finalmente consegui materializar minha primeira invocação de rank H de nível 2. O pequeno pássaro azul parecia mais inteligente e ágil do que os insetos anteriores. Mas minha rotina de treinos secretos foi subitamente interrompida por um grito estridente vindo do quintal vizinho. Uma garotinha de cabelos rosados saltou sobre a cerca com uma energia que parecia não ter fim. Crena, minha vizinha, estava decidida a me transformar em seu saco de pancadas oficial. Ela brandia aquela espada de madeira com uma força que certamente não pertencia a uma criança comum. Eu precisava usar minhas habilidades de invocador apenas para desviar dos seus ataques implacáveis. O talento natural dela para o combate era algo que eu nunca tinha visto, nem mesmo nos jogos mais difíceis. No final de cada tarde, nós 2 caíamos na grama, completamente sem fôlego. Aqueles momentos de descanso eram a única parte da minha nova vida que parecia verdadeiramente normal.
Mas eu sabia que não podia me acomodar, pois o modo inferno não teria piedade de mim. À noite, enquanto todos dormiam, eu voltava a praticar a síntese de novas cartas mágicas. Combinei 2 insetos de rank H e, para minha surpresa, a página do livro começou a queimar com uma luz prateada. Uma criatura muito maior e mais assustadora surgiu do brilho, assemelhando-se a um besouro blindado. Finalmente, meu exército pessoal estava começando a tomar uma forma realmente útil para o combate real. No entanto, eu precisava esconder essas criaturas dos olhos curiosos dos adultos da vila. Se alguém descobrisse que um simples filho de servo possuía tamanha magia, as consequências seriam imprevisíveis. Continuei meus treinos com Crena, usando-a como um termômetro para minha própria evolução física. Ela estava ficando cada vez mais rápida, forçando meus reflexos ao limite absoluto. Percebi que se eu não subisse de nível logo, ela acabaria me superando apenas com força bruta. Decidi então que era hora de testar minhas invocações contra monstros reais na Floresta Proibida. O medo gelou minha espinha quando ouvi o primeiro rosnado vindo de trás dos arbustos densos. Um lobo selvagem de olhos vermelhos saltou das sombras, faminto e pronto para atacar. Sem hesitar, invoquei meu besouro blindado para interceptar a investida feroz da fera. O som do impacto metálico ecoou pelas árvores, provando que minha estratégia estava correta. Após uma luta breve e intensa, o lobo recuou, deixando para trás um rastro de mana que eu prontamente absorvi. Meu nível subiu instantaneamente, desbloqueando uma nova aba no meu sistema de invocador. Agora eu podia ver os talentos das pessoas ao meu redor, uma habilidade passiva extremamente valiosa. Ao retornar para casa, usei essa habilidade em meus próprios pais e senti um aperto no peito. Eles não tinham nenhum talento especial, o que significava que seriam servos para o resto de suas vidas. Eu jurei a mim mesmo que usaria meus poderes para mudar o destino de toda a minha família. No dia seguinte, Crena me arrastou para a praça central, onde um anúncio importante estava sendo feito. O Cavaleiro do Reino anunciou que a cerimônia de avaliação de talentos aconteceria em breve para todas as crianças de 5 anos. Meu coração disparou ao perceber que o momento da verdade estava muito mais perto do que eu imaginava. Eu precisava alcançar o nível 10 antes daquela cerimônia, custasse o que custasse. Passei as noites seguintes em um transe de caça, eliminando feras e coletando mana sem descanso. Meu corpo doía e minha mente estava exausta, mas a barra de experiência estava finalmente quase cheia. Faltava apenas um ponto de experiência, mas o sol já estava começando a surgir no horizonte. Se eu não voltasse agora, meus pais notariam minha ausência e tudo estaria arruinado. Ao chegar no portão de casa, encontrei Crena me esperando com um olhar de pura suspeita. Ela me perguntou onde eu tinha estado a noite toda, e eu não tinha uma resposta convincente pronta. Antes que eu pudesse inventar uma mentira, o sino da igreja começou a tocar furiosamente. Era o sinal de que a cerimônia de avaliação de talentos estava começando oficialmente. Fui empurrado para a fila das crianças, sentindo que meu segredo estava por um fio. O oficial do reino segurava uma pedra de cristal negra que brilhava com uma energia sinistra. Quando Crena tocou a pedra, uma luz ofuscante explodiu, revelando algo que ninguém esperava. Agora era a minha vez de enfrentar o cristal, mas algo no meu grimório começou a vibrar violentamente. Eu caminhei lentamente em direção ao centro do pedestal onde o cristal de avaliação repousava. O suor escorria pelas minhas têmporas enquanto eu sentia o peso do grimório escondido sob minhas roupas. A multidão de aldeões sussurrava expectativas sobre os novos talentos que surgiriam naquele dia. Crena estava logo atrás de mim, com os olhos brilhando de pura empolgação. O sacerdote da vila gesticulou para que eu tocasse a superfície fria do artefato antigo. Assim que meus dedos tocaram o vidro, uma luz pálida e sem brilho emanou do centro da esfera. O sacerdote olhou para os resultados e franziu a testa com um ar de desdém visível. Ele anunciou em voz alta que eu não possuía nenhuma aptidão mágica ou marcial relevante. Senti o olhar de pena dos meus pais, que tanto esperavam por um futuro melhor para mim. No entanto, eu sabia que o cristal não conseguia ler a complexidade do modo inferno. Chegou a vez de Crena, e ela saltou para a frente com sua energia habitual. No momento em que ela encostou na pedra, uma explosão de luz dourada cegou a todos na praça. O sacerdote caiu de joelhos enquanto gritava que uma mestra espadachim havia nascido. A vila inteira prorrompeu em gritos de alegria pela bênção divina concedida àquela menina. Crena olhou para as próprias mãos, sem entender completamente a magnitude do seu poder. Enquanto ela era cercada por nobres, eu me afastei silenciosamente para as sombras.
Ouvi os comentários maldosos sobre como o filho do servo não passava de um peso morto. Entrei no celeiro abandonado e abri meu grimório, que brilhava em resposta ao meu toque. Eu percebi que minha classe de invocador estava evoluindo fora dos padrões deste mundo. Invoquei meu primeiro monstro de Hanki, um pequeno pássaro de olhos perspicazes. No dia seguinte, a família de Crena recebeu propostas para levá-la à capital. Eu observei de longe, sentindo que nosso tempo de brincadeiras estava chegando ao fim. De repente, Crena correu em minha direção, fugindo dos cavaleiros que a cercavam. Ela segurou minhas mãos e prometeu que nunca me esqueceria, independentemente de onde fosse. Lágrimas rolaram por seu rosto enquanto ela dizia que eu ainda era o seu herói. Eu sorri de volta e dei a ela uma pequena pedra que havíamos encontrado juntos. O cavalo partiu, levando minha única amiga para um destino de glória. Agora, sem distrações, eu poderia me focar inteiramente no grind insano do modo inferno. Passei as semanas seguintes caçando monstros nas profundezas da Floresta Proibida. Cada criatura derrotada me dava pontos de experiência que subiam de forma dolorosamente lenta. Meu corpo de 5 anos gritava de cansaço, mas minha mente de jogador nunca desistia. Finalmente, uma mensagem flutuante apareceu diante de mim indicando o level up. Novas opções de invocação foram desbloqueadas no meu grimório milenar. Eu percebi que podia fundir essências de monstros para criar seres mais poderosos. Da fusão surgiu um lobo de pelagem prateada que se curvou diante de sua majestade. O mundo podia me ver como um fracassado, mas eu estava construindo meu próprio exército. Eu olhei para as luzes da vila e jurei que protegeria a todos, mesmo das sombras. Crena estava trilhando seu caminho de luz e eu trilharia o meu através das dificuldades extremas. O modo inferno era apenas o começo da minha verdadeira lenda neste novo mundo. Com meus companheiros invocados ao meu lado, fechei o livro e caminhei para o futuro com um sorriso.